Mateus 21, bom dia. Os últimos versículos de Mateus 21, que eu fiz ontem o último vídeo, que foi até o 40º versículo. Agora farei o 41º versículo. Então, Mateus 21, versículo 41. Acompanhe comigo sua Bíblia. Esses dias eu fiz um vídeo, agora lembrei aqui, vou falar. Esses dias eu fiz um vídeo aqui e falei que, né, as pessoas não cumprem o quarto mandamento, que é o sábado, né, respeitar o sábado. Eu não disse que, eu não quis dizer, pelo menos, né, que são as pessoas que ainda não despertaram e que elas que já sabem, né, as pessoas que já sabem disso, que foi mudado o dia de sábado para domingo, né, não devam trabalhar no sábado. É o sistema ele nos obriga a trabalhar sábado, né? Então você tem que ter contigo que o sábado é o dia do Senhor, só isso. Como Jesus falou, né? Eu sou o dono do sábado. Então o sábado foi feito para nós e não nós para o sábado. Então, sabendo disso, sendo sabedor disso, você até vai trabalhar no sábado, né? Se você é empregado, né, de alguma empresa e tal. Quem não trabalha, né, e também não quer trabalhar é aquele que tem o seu comércio, é patrão de si mesmo, né? Tem o seu comércio, é autônomo e tal, né? Daí consegue. Mas as pessoas que têm o sábado como o dia do Senhor, né, e respeitam isso, né, e são obrigados a trabalhar por conta de serem empregados numa empresa onde trabalha sábado e não conseguiram ainda mudar, né? Essas pessoas não são condenadas, elas não, né, não tem problema nenhum. Basta elas saberem, né, e ter o sábado, se alegrar no sábado, mesmo que vão trabalhar, né? Elas estão alegres e em paz e cientes de que estão cumprindo o quarto mandamento, sim. Estão fazendo bem. Estão fazendo bem, pois Jesus falou para fazer o bem no sábado. Né? Você não desatolaria um animal, como ele falou, né, que caísse numa vala, né, sendo seu animal porque é dia de sábado. Então você vai fazer o bem no dia de sábado. Se você está trabalhando isso, está fazendo bem para a tua família, por não ter opção, Deus está vendo isso como um respeito ao sábado. Ok? Então, eu não sou da igreja do sétimo dia, nem pretendo ser, de igreja nenhuma. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. A igreja é o ser humano. Né? A partir do momento que você consegue entender isso, é meio caminho andado. Quando você lê Atos 17, 24 e entende, já é um bom caminho andado. Né? Vamos fazer então o 41º versículo de... Eu me referi às pessoas, né? Ao sistema, tá? Quando eu falei eles não respeitam o sábado como o dia do Senhor, é o sistema mesmo, que foi criado justamente para desrespeitar a Deus. Foi tirado o último dia para o primeiro dia. Se todos os dias são iguais, como Jesus falou, por que tiraram o sábado, se é só um dia? Né? Então você tem que entender o seguinte, o sábado foi mudado porque eles queriam enxovalhar o nome de Deus mesmo. Tá? E por que o domingo? Porque é o primeiro, é o contrário de Deus. Entendeu? O domingo é comemorado o dia do sol, Deus Sol, o Mitra, mitraísmo, né? Que é o Deus Mitra, o Deus Sol, ok? Para vocês entenderem o porquê, né? Porquê dessa mudança. Né? Tenho certeza que muitos aqui que estão vendo esse vídeo já se perguntaram, mas por que sabem, né? Por que foi mudado do sábado para o domingo? Justamente o contrário, né? Do último para o primeiro dia. Nunca passou por sua cabeça? Né? Se é apenas um dia, todos os dias são iguais, né? Todos os dias são iguais. E para Deus não há tempo cronológico. O tempo cronológico foi inventado pelo homem. Só há o Kairos, só há o agora, que é o tempo de Deus. Ok? Né? Você sabendo disso, você sendo ciente disso, você sabe e você entende que foi feito isso de propósito. Foi tirado o sábado e colocado o domingo, que é o primeiro dia da semana. Né? Então, se você fizer a conta, segunda é o segundo dia, terça, terceiro dia, já diz tudo, né? Segunda, terça. Então, por aí você já tem noção do que foi feito, né? E é diabólico isso, ok? Mas aqueles que são despertos já entenderam muita coisa. Nós precisamos abrir os olhos contra esse sistema maldito, né, de Lúcifer. Sistema maldito do diabo, ok? Vamos lá, o 41º versículo fala assim: dizem-lhe eles, dará afronta
morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Ok? Olha só, sobre, né, aos que mataram, né, o filho do lavrador, o filho do dono da terra, né, os lavradores que mataram o filho do dono da terra, nesse capítulo 21 de Mateus. No outro vídeo você vai entender o que eu estou falando, vendo o vídeo anterior, né? O 42º fala assim: diz-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça ao ângulo, ou melhor, posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos meus olhos. O que quer dizer isso? Os construtores, como fala aqui, edificadores, são aqueles que construíram, né, o templo, que não era para ter sido construído. Os construtores, né, rejeitaram a pedra angular, que é Jesus. Então essa promessa de templo era para Jesus. E Salomão foi lá e se intrometeu e fez templo de pedra que não era para ter sido feito. O templo era um templo perpétuo. Logicamente que aquele templo lá não sobrou pedra sobre pedra, como Jesus falou, e não existe mais. E a promessa era um templo perpétuo. Quem é esse templo perpétuo? Jesus, Cristo, o Messias. Como os construtores, que Salomão, né, foi o primeiro, né, foi Nimrod o primeiro, e depois Salomão, que construiu o templo, ele está falando exatamente disso aqui. Ó. Eles rejeitaram a pedra angular. A pedra angular é Deus, é Jesus. Ok? Então fica fácil de entender. Ó. 42º. Diz-lhes Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Ok? Jesus é o cabeça, o único pastor. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Olha isso. O 43º fala assim: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. A uma nação que dê os seus frutos. Ok? Ele está falando aqui, né? A uma nação que dê a outra nação. Então, essa nação, ele está falando sobre a nação aqui de Israel, ele está falando, né? O 44º. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. 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 As palavras aqui antigas são bem complicadas. Mas, enfim, quem cair sobre esta pedra se despedaçará, né? E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, é enfrentar a Deus Todo-Poderoso, né? Então, o inferno, ele já perdeu, né? E o diabo sabe disso. Né? E os servidores dele também sabem. Aqueles que não sabem, um dia saberão. Que o mal jamais vai vencer o bem. Como Jesus falou aqui, o mundo, né? O mundo que nós vivemos, o mundo físico, jaz no maligno. Mas haverá um novo céu e uma nova terra. Ok? Promessa de Cristo, né? E há moradas, muitas moradas. Não significa que há vários lugares, significa que há várias vagas para várias pessoas, né? Aqueles que querem, os filhos de Deus, que não se perderão. O 45º fala assim: e os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. Eles são astutos, né? São as serpentes. São astutos, eles entendem. O 46º fala assim, versículo 46 de Mateus 21, fala assim: e, pretendendo prendê-lo,
recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Então, eles têm medo, né? O inferno tem medo de Deus. Eles têm medo, eles sabem com quem estão lidando, eles sabem que são derrotados. Mas eles querem levar o máximo de almas possíveis para o inferno. Querem tirar da presença de Deus, né? Você não pode sair, você não pode tirar Deus de você, né? Mas você pode ignorá-lo, ele está dentro de você. Então não procure Deus em templo nenhum. Leia Atos 17, 24. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não é físico, é espiritual. Então ele está dentro de nós, ele está no nosso coração. Onde há neurônios, como o cérebro, assim como o intestino, assim como o pâncreas, há neurônios. O último a receber neurônios é o cérebro. O primeiro é o intestino. Olha só, né? Eu também não sabia disso. Mas o primeiro a receber, quando a gente está sendo formado no ventre, né? É o intestino, depois o pâncreas, depois o coração e por último o cérebro. Ok? Então a gente precisa entender exatamente isso. Não se trata de mundo físico. É espiritual. Ok? Espiritual. Fiquem com essa palavra, logo eu volto com Mateus 22. Das maravilhas de Cristo, os ensinamentos, a palavra, o pão da vida, né? Que não tem nada a ver com aquilo que se fazem em templos de pedra, comendo pão, tomando vinho, todo mês. E cada vez que vão lá, estão negando a Cristo, pois estão fazendo de novo um sacrifício, né? Indo lá, comendo pão, bebendo vinho. Não precisa. Já foi feito o sacrifício. Jesus já explicou isso na última ceia. É espiritual, não tem a ver com comida e bebida. Fiquem com essa palavra, logo eu volto com mais de Mateus. Fiquem com Deus.